Bom, pessoal, agora aqui no nosso terceiro vídeo, a gente vai falar sobre os conceitos do experimento 3, tá? Que aí ele vai repassar de novo em soluções. A gente vai falar de novo de soluções. A gente vai falar agora de mistura de soluções e de titulação, tá? Então vamos lá. Relembrando aqui os conceitos que a gente viu na aula passada, a gente tem que uma solução é uma mistura homogênea, tá? Que tem uma só fase, o soluto é quem é dissolvido e o solvente é quem dissolve, tá? E aí a gente tem as fórmulas aqui de concentração comum, densidade e concentração molar, e dessa vez vai começar a ser importante o título, porque a gente já começa a trabalhar com titulação. Então a gente tem o título em massa, que é a massa do soluto dividido pela massa da solução, e o título em volume, que é o volume do soluto dividido pelo volume da solução, tá? E aí, vamos lá. Numa mistura de soluções com o mesmo soluto, isso é bem importante, tá? É com o mesmo soluto, tá? Lembrando aqui, o soluto é quem é dissolvido pelo solvente, tá? Então vamos analisar aqui o que está acontecendo quando a gente faz uma mistura de soluções do mesmo soluto. A gente tem uma solução 1, certo? Que ela vai ter a sua própria concentração e seu próprio volume. A gente vai ter a solução 2, que ela vai ter uma segunda concentração e um segundo volume. Quando a gente misturar as duas, vai ter uma solução 3, que vai ter uma nova concentração e um novo volume aqui, certo? E aí a gente consegue fazer algumas análises dessas soluções que a gente tem aqui. A gente vai ter que aqui a massa final que a gente vai ser igual a massa 1 mais a massa 2. Certo? A massa da primeira solução mais a massa da segunda. E o volume, como a gente vai estar somando os volumes, né, vai estar juntando dois volumes diferentes, a gente vai ter que o volume 1 mais o volume 2 vai dar o volume 3, certo? Como a gente tem aqui pela forma que a concentração é igual a massa vezes volume, a gente pode passar esse volume para cá, que está dividindo, passar multiplicando, e a gente vai ter que a massa é igual a concentração vezes o volume. Substituindo isso daqui nessa nossa primeira equação, a gente vai ter que a concentração 3 vezes o volume 3, né, disso aqui, colocando nisso aqui, a gente vai ter que a concentração 3 vezes o volume 3 vai ser igual a concentração 1 vezes o volume 1 mais a concentração 1 vezes o volume 2, certo? E isso aqui do volume 3 ser igual ao volume 1 mais volume 2 ainda é válido e vai ser importante mais pra frente na hora que a gente for resolver, tá? Mas aí o importante é saber que isso tudo resulta nessa fórmula aqui, certo? Então, para a gente fazer um exercício aqui para poder fixar mais e ver como que a gente aplica essa regra. Experimento perguntando: quais os volumes que devem ser misturados de duas soluções de brometo de potássio de concentração 1 mol por litro e 2 mol por litro para obtermos 200 ml de uma solução 1,4 mols por litro. Então vamos por partes aqui. O que a gente tem? A gente tem uma concentração aqui, certo? A gente tem a concentração 1, que ela vai ser igual a 1 mol por litro. A gente tem a concentração 2 aqui, certo? Então a gente consegue a concentração 2, que vai ser igual a 2 mols por litro. E a gente tem a concentração que a gente quer chegar. Então a gente tem que a concentração 3 é igual a 1,4 mols por litro. Tirando isso, a gente só tem mais a informação do volume que a gente quer obter, que são 200 ml no final. Então a gente tem que o volume 3 é igual a 200 ml, certo?
Só que para aplicar na nossa fórmula, a gente precisaria saber do volume 2, que a gente não sabe. A gente não sabe qual que é o volume 2 e nem o volume 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar a nossa fórmula, que a gente tem que C3 é igual... Opa, que C3 vezes V3 é igual a C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, e vamos substituir o que a gente tem. Então a gente tem aqui o C3, que é igual a 1,4. A gente tem o V3, que é igual a 200. Aqui a gente pode trabalhar em ml mesmo, porque tudo aqui vai estar em ml. E aí a gente tem a concentração 1, que é de 1, vezes o V1, que a gente não tem, a gente não sabe, mais a concentração 2, que é de 2, vezes o V2, que a gente também não sabe. E aí, como que a gente faz? A gente tem aqui duas incógnitas, né? A gente tem a incógnita V1 e a incógnita V2. Lembrando aqui o que a gente tinha visto, que quando a gente faz a mistura de solução, a gente está somando os volumes. Então, o V3 nada mais vai ser do que a soma dos dois outros volumes. Então, a gente tem aqui que 200, que é o V3, vai ser igual a V1 mais V2, certo? E aí, com isso, a gente pode isolar um deles para poder descobrir para poder descobrir o outro mais para frente. Então, para isolar, a gente está aqui somando, a gente pode passar um dos dois subtraindo. A gente escolhe qual dos dois a gente quer. Nesse caso aqui, eu vou passar o V2 para lá, porque aqui o V1 está multiplicando por 1. Então, é bem mais fácil a gente descobrir o V1. Certo? Então, a gente vai ter, passando o V2 para lá, a gente vai ter que V1 é igual a 200 menos V2. E aí a gente já substitui isso daqui na fórmula. Todo lugar que a gente tinha V1, a gente pode colocar 200 menos V2. E isso vai ajudar a gente a descobrir o que a gente precisa. Então a gente vai ter que 1,4 vezes 200 é igual a 1 vezes V1, né? E a gente tem que o V1 é 200 menos V2, então a gente tem que 1,4 vezes 200 é igual a 200 menos V2 mais 2 vezes V2, certo? E aí então a gente vai ter aqui que, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que o V2 vai ser igual a 80 ml. Tá? Vocês podem fazer a conta aí para chegar. Vocês tendo o V2 isolado, vocês já conseguem resolver isso aí. E aí, com o V2, a gente volta aqui para nossa fórmula e substitui. Onde era V2, a gente substitui por 80. Então, a gente vai ter aqui que 1,4 vezes 200 é igual a V1 vezes 1, né, que ele estava aqui, então a gente nem considera, mais 2 vezes V2, que é 2 vezes 80. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter que o V1 vai ser igual a 120 ml. Ok? E aí, com isso, a gente já pode passar para o próximo tópico desse experimento 3, que é a titulação.
A titulação ela tem uns pré-requisitos. Ela precisa ser rápida ou instantânea. Eu acho que vocês devem até lembrar que vocês, quando fizeram, vocês colocaram o indicador lá, fenolftaleína, e aí vocês colocavam a base no ácido e não mudava. Vocês colocavam uma gota, ele ficava rosa, mas quando vocês mexiam, desfazia. E de repente, de uma vez só, ele mudou, que foi o ponto de virada. Então, é isso que acontece. Ele acontece do nada, é instantâneo. As reações devem ocorrer em uma única direção, ou seja, de ácido para base, certo? Ou vice-versa. E tem que ser possível uma boa visualização do ponto final. Como vocês viram lá no final, vocês com o indicador ficou totalmente colorido. O que era incolor ficou totalmente colorido. Aqui a gente tem uma tabela aqui para alguns indicadores, que é a faixa que eles trabalham, né? A gente trabalhou aqui com alaranjado de metila no nosso experimento, que até 3,1 de pH ele era vermelho e acima de 4,4 ele ficava laranja, né? E aqui a fenolftaleína que a gente trabalhou também até 8,3 ele era incolor e acima de 10 ele era vermelho, certo? E aí na titulação, quando a gente vai fazer uma reação entre duas soluções, a gente tem a solução A e a solução B, certo? E aí quando a gente faz a mistura, a gente vai ter que certa quantidade de A mais certa quantidade de B vai resultar em C mais D, certo? Isso daqui é uma equação geral para qualquer reação. Ah, e aí a gente pode aplicar uma regra de 3 aqui, porque quando a gente tem x mols de A, ele vai estar para y mols de B, e aplicando aquela fórmula que a gente já tinha visto, a gente vai ter que a concentração de A vezes o volume de A vai estar equivalente para a concentração de B vezes o volume de B. Aplicando uma regra de 3 aqui, a gente vai ter que Y vezes o MA vezes o VA vai ser igual a X vezes MB vezes VB. O que isso tudo significa? Como a gente pode aplicar isso aí? Vamos já ver aqui em um exercício. Ele pede, calcule quantos mililitros de HCl 0,2 molar são necessários para reagir completamente com 100 ml de BaOH2, 0,01 molar, certo? E ele dá essa reação, que é o que acontece. Que lembra que a gente tinha visto lá, XAYB é igual a C mais D. É isso daqui que significa aquela equação geral da reação que a gente viu. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a equação ela não está balanceada. Olha que a gente tem dois H's aqui, desse lado a gente tem um H só, por exemplo. Então já dá para ver que ela não está balanceada. Então a primeira coisa que a gente faz é balancear a equação. Então aqui para balancear, ó, a gente tem dois H's aqui. A gente já sabe que a gente vai ter que multiplicar por 2 aqui. O Cl está por 2 aqui, então tá certo. Aqui a gente tem o BA 1 para 1, beleza. O H, o O tá 1 para 1. O H, aí a gente já tem um problema, porque a gente já tem os dois H's aqui e tem dois H's aqui. E tem mais dois aqui, olha. Então a gente vai ter que pegar aqui e multiplicar por 2. E aí aqui a gente tem a reação balanceada. 2, 1, 1, 2. Certo? E aí com isso a gente vai ter, voltando lá naquela fórmula que a gente viu aqui em cima, a quantidade de A mais a quantidade de B dá C mais D. A gente faz a regra de 3 e a gente tem que a quantidade de B vezes M vezes VA é igual à quantidade de A vezes MB vezes VB. Então, para aplicar isso aqui, o que a gente teria? A gente tem aqui a nossa equação balanceada e a gente tem que 2 mols
de HCl vão estar para 1 mol de BaOH2 e que aqui ele fala a concentração do HCl, então a gente tem aqui que a concentração 0,02 vezes VA vai estar para aqui a concentração da base 0,01 vezes o volume da base 100 ml que a gente pegou daqui, certo? E aí o que a gente fazia lá? A gente fazia uma regra de 3 do número da quantidade de um e a quantidade de outro pela essa parte de baixo, certo? E aí o que a gente ia ter? 1 vezes 0,02 vezes VA vai ser igual a 2 vezes 0,01 vezes 100. E aí a gente já consegue começar a descobrir isso aqui, porque 1 vezes 0,02 vai ser o próprio 0,02, certo? Então a gente aí vai ter o VA, que vai ser 2 vezes 0,01 vezes 100, dividido por 0,02. Se a gente pegar aqui e já multiplicar um pelo outro, a gente vai ter 0,02, corta, a gente vai ter que o volume de A vai ser igual a 100 ml. E aí aqui um último exemplo para finalizar. A gente tem que 200 ml de H2SO4, 2 mols por litro, reagem completamente com 300 ml de NaOH, determine a concentração molar da solução básica. E aí, de novo, eles dão a reação aqui, ela não está balanceada de novo, então a gente balanceia. A gente multiplica aqui por 2, aqui é 1 e 2, certo? E aí a gente vai ter de novo aqui que 1 mol de H2SO4, que é o que a gente tem aqui, vai estar para 2 mols de NaOH, que é o que a gente tem aqui. E aqui a gente tem pela fórmula que 2 vezes 200 vai estar para concentração de B vezes 300. A gente aplica de novo a regra de 3. E a gente vai ter aqui de novo que 2 vezes 200 vai ser igual a 1 vezes MB vezes 300. Certo? Então aqui a gente já pode ignorar esse 1 porque ele está multiplicando, e a gente vai ter aqui que o MB vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 200 dividido por 300. Se a gente fizer essa conta aí, a gente vai ter que o MB é igual a 2,67 mol por litro.